vem, nesse contexto, né, propor uma nova ética, que não é nem a ética de Hobbes, não é uma ética pragmática, não é uma ética empírica, não é uma ética baseada na experiência, nem é uma ética de base metafísica, nem é uma ética vinculada à teleologia, nem é uma ética vinculada à ideia de bem, como era a ética de Aristóteles. Então, é realmente um pensamento novo, né, de tal forma novo, que a gente se refere a um pensamento pós-kantiano, um pensamento pré-kantiano, Kant como sendo realmente um divisor de águas no pensamento moderno. Então, o Kant, para ele, a filosofia, ela vale como crítica. E todas as formas de dogmatismo são repelidas por ele. Então, onde a concepção de ciência dele, de razão, muda profundamente, a razão não é vista como a folha em branco, onde se imprimem as impressões dos sentidos, como era pré-escolástica, né? Uma interpretação de Aristóteles, mas a razão também não é dotada de conhecimentos inatos, como pretendia Descartes. A razão é um princípio ordenador, é uma faculdade legisladora. Ela busca introduzir a unidade e busca dar forma aos dados caóticos e dispersos que são apreendidos pela intuição sensível. Quem conhece um pouco de Kant sabe que ele vai falar das formas a priori, desde a sensibilidade, quer dizer, a razão já atua no próprio conhecimento sensível. As noções de espaço e tempo não são apreendidas pelas experiências, elas preexistem à experiência. Para ter uma experiência, eu preciso desses princípios, noções por dentro e fora, perto, longe, hoje, amanhã, há um século. Isso não me foi dado pela experiência, sou eu, é a minha razão, quem estabelece isso para poder ordenar os dados da sensibilidade, os dados da experiência. Então, a razão opera, ela é um princípio operador, ela constrói o seu objeto, graças às informações que ela recebe via intuição sensível, mas que ela confere a forma, ela transforma em objeto, porque esses dados vão se inserir nas formas da sensibilidade, nas categorias do entendimento, para poder ter um objeto de conhecimento. Assim como as noções de espaço e tempo, né, são essenciais para que haja uma experiência, né, antes que eu conheça qualquer objeto, eu já sei a priori que ele é real ou possível, que ele é uno ou múltiplo, que ele é causa ou efeito. Eu já projeto isso sobre o objeto. Na introdução à crítica da Alan ele diz: a razão é como um juiz togado que obriga a testemunha a responder às suas questões. Não é como um aluno que segue aquilo que o professor diz. Ele é como um juiz togado que obriga a testemunha a responder às suas questões. Quer dizer, a razão vai para a natureza munida das suas questões para encontrar na natureza as respostas que ela procura. Ele vai dizer, a razão se reconhece no objeto, porque esse objeto foi constituído por ela. Ora, o
que vai acontecer? Esse processo precisa ser alimentado. Onde não haja experiência, onde não haja um confronto com a realidade exterior, onde não haja o fenômeno, eu não tenho realmente o conhecimento. Então, da mesma forma como ele diz como é possível a ciência, ele se pergunta se é possível a metafísica e ele vai dizer que não. A metafísica só é possível como crítica da razão. As ideias da metafísica, né, dele, Deus, eu e o mundo, né, as três, psicologia, cosmologia e teologia, os três grandes capítulos da metafísica, ele vai dizer, são pensadas, são pensamentos, mas não são conhecimentos. Eu não conheço essas ideias, eu penso essas ideias, eu crio essas ideias com as categorias do meu entendimento, da minha razão, tá? Como sínteses totalizadoras. Eu sei que é muita coisa. Todos os fenômenos exteriores eu reúno sobre a ideia de Deus, todos os fenômenos psíquicos eu reúno na ideia de eu, e todos os fenômenos internos ou externos eu reúno na unidade de Deus. Então eu tenho as três grandes sínteses da metafísica, eu, o mundo e Deus, que são criadas, criaturas da razão, são criadas pela razão, tá? Mas que eu não tenho nenhuma comprovação na experiência. Então eu não posso mais querer fundar a minha ética numa metafísica. Tá? Então eu não tenho uma base metafísica para construir a ética, nem posso me contentar com uma pura experiência, um puro tatear, um método inseguro, como era o método dialético de Aristóteles, e novamente a gente vai ter a tentativa de fundar a ética sobre novas bases. E Aristóteles, desculpa, não é mesmo Aristóteles, o Kant, tá? Ele vai encontrar alguma coisa que é fato, que é incontestável, a que todos os homens têm acesso, que é a consciência do dever. Ora, diz Aristóteles, desculpem, eu digo Aristóteles, vocês entendam Kant. Diz Kant. Agora me errei. O Aristóteles entrou para trabalhar. Então, o dever. A defesa do dever. Para eu dizer eu devo, é porque eu posso ou não. A simples consciência do dever revela a minha liberdade. Eu só posso pensar eu devo se eu posso ou não posso fazer. Quando essa possibilidade, quando a liberdade não existe, eu não tenho essa questão, o que eu devo fazer. Tá? Então a consciência do dever é universal, todos os homens têm, é inconteste, e a consciência do dever supõe uma ideia que pertence ao plano da metafísica, que é a liberdade do sujeito. Então, com isso, ele encontra uma porta de acesso à metafísica, só que, em vez de ser a metafísica que fundamenta a ética, é ao contrário a ética que postula uma metafísica. E é uma ética não da finalidade, não da utilidade, da proteção, da segurança, uma ética do dever, uma ética da norma. Ele vai dizer que, quando você pergunta o que é o bem, as discussões são infinitas. Quando você pergunta o que é a felicidade, ninguém chega a uma conclusão. Ele diz, ninguém pode dizer ao outro que fins ele deve adotar
E como é que ele vai ser feliz? Então eu não posso usar a felicidade como sendo um critério para estabelecer uma ética. Portanto, Aristóteles não tinha razão, né, não tinha como. Aristóteles constrói uma ética da heteronomia, porque são as tradições, porque é o ethos vigente, porque são as opiniões correntes, porque é o bem que vai determinar o comportamento dele. Então, essa ética é incompatível com o ser humano. Ele vai buscar, né, para a ética um fundamento totalmente autônomo. E esse fundamento autônomo é encontrado naquela razão que é, por si mesma, uma razão legisladora. O que isso quer dizer? Eu e a minha razão bastam para saber qual é o defeito, como eu devo agir. Essa pergunta eu encontro dentro de mim. Eu encontro, não como sujeito psicológico, aí é a condição, é um ponto fraco do Kant, né, que depois de Freud dificilmente a gente consegue acreditar nisso, mas enfim, é o que ele propõe, é que o uso da razão pura na determinação do comportamento determina qual é o dever. Quer dizer, uma vez que eu não me deixo levar pelo desejo, pelos afetos, pelos sentimentos, pelos preconceitos, uma vez que eu uso da minha razão, eu consigo saber